teve também um outro movimento muito capitaneado pela essa Associação de Amigos da Flora Brasílica e pelo Conselho Florestal para resgatar a Festa das Árvores, e foi feita uma grande festa no Jardim Botânico, né? E o Felipe Oliveira, que ele está até inscrito para falar, ele é um pesquisador que está estudando o Conselho Florestal, e pelo que está relatado aqui pelo Rene, né, nessa revista dos Amigos, em 39, a festa foi financiada pelo Conselho Florestal. Então, eu já queria até aproveitar aí a deixa. Antes, só eu queria também falar da participação da Maria José Soares, que é uma parceira nessa festa, ela está participando pelo Facebook, o Dalmo, que também já trabalhou aqui no Instituto, no museu, está acompanhando a gente, e quem eu não consegui ver e mencionar, sinto-se também agradecido aí pela participação. Aí, se o Felipe puder, agora o Felipe Oliveira participar com a gente. Resposta, né, do Felipe e do Janes. Ela falou: agradeço aos palestrantes pelas respostas. Também acredito na participação social como fundamental para a conservação ambiental. Acho que deve ir muito além dos conselhos. Inclusive, até sem querer, o próprio Rodrigo acabou complementando, né, essa fala aí da Helena. E é isso, eu acho que também a questão da cidadania do Brasil, ela é muito complexa, né, e é um longo caminho, né, como diz um grande autor sobre a cidadania, Zé Murilo de Carvalho, e isso reflete em como o nosso patrimônio, às vezes, ele é, enfim, degradado e tem pouca mobilização. E passar a palavra para o Felipe. Olá, tudo bem, pessoal? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder participar. Eu estava aqui há 10 minutos, eu descobri que teria esse evento há 10 minutos atrás, antes de começar. Então, eu me vi na necessidade de poder contribuir com esse debate. Então, achei muito interessante. O Felipe eu não conheço pessoalmente, mas a gente já trocou várias mensagens juntos, a Natália pessoalmente, que eu faço geralmente algumas viagens para São Paulo e tenho o prazer de poder estar ali no Museu Florestal. Eu fiquei com várias questões, várias dúvidas, que depois a gente vai tentando salientar, mas o tema ele é muito interessante para mim e eu explico por quê. Eu pesquiso, eu sou doutorando em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da UFRJ e também sou técnico, historiador do IFAM. Então, ao meu ver, é sempre muito interessante pensar a questão das florestas enquanto um patrimônio da nação, né? E eu pesquiso, particularmente no doutorado, um conselho, que é o Conselho Florestal Federal. O Conselho Florestal Federal foi uma instituição criada em 1934 pelo artigo 101 do Código Florestal Brasileiro, né, do primeiro código, em 1934. E uma das atribuições centrais do Código era exatamente elaborar ou organizar a Festa das Árvores. Então, a Natália tinha até mencionado anteriormente que provavelmente o Conselho Florestal ficou responsável por fazer a Festa das Árvores. Isso era previsto em lei e eles recebiam uma grande parte dos recursos que o Conselho Florestal recebia era exatamente para desenvolver a Festa das Árvores, né? E eles vão fazer isso até os anos 60, né? Até o final dos anos 60, que é quando os conselhos eles passam a inexistir. No caso, o Conselho Florestal, ele era o nacional, né? Ele tinha sede no Rio de Janeiro, mas ele tinha algumas filiais, né? Eles não conseguiram implementar em todos os estados, pelo que eu tenho analisado até aqui. Mas dentre os mais importantes, São Paulo esteve com grande centralidade, Minas Gerais também, o Ceará também possuía, Piauí possuía, o Rio Grande do Sul também possuía uma sede, que o próprio Código de 34 ele previa a criação desses conselhos florestais estaduais a partir daquele ano, né? Então, alguns demoraram muito para poder ser implementados, como foi o caso de Sergipe, que só implementou em 1943. Outros chegaram a ser implementados rapidamente, em 1935, mas era meramente papel. E demorou um pouco mais de tempo para poder se consolidar, como foi o caso aqui do Espírito Santo. Então, assim, essa questão da Festa das Árvores era, antes de tudo, uma organização do Conselho Florestal. Porém, antes do Conselho Florestal, essa festa já vinha se procedendo. De fato, eu tenho observado que em 1902, como o Felipe apresentou belíssimamente,
é a primeira, e ela serve como ela é uma caixa de ressonância para todas as outras. Sempre quando vai se ressaltar a festa das árvores, a importância da festa das árvores, faz-se uma menção especial a 1902, ao caso de Araras, né, como um ponto inicial para o Brasil. E isso muito se deve à participação do Coelho Neto. O Coelho Neto ele foi um propagandista que durou muito tempo. Ele tinha um acesso, principalmente na Câmara dos Deputados, ele atuou como deputado no ano de 1906 e fez várias palestras dentro da Câmara dos Deputados com esse sintoma. E aí eu fiquei observando a fala do Felipe e observei principalmente o quanto as instituições florestais elas são pouco observadas, né? Porque a gente tem poucos estudos que mencionam, não simplesmente só mencionam, mas dão uma liga, pensam a organização, a historicidade dessas agências. E essas agências elas são fundamentais para a gente interpretar as ideias ecológicas que vão se procedendo, vão se dando ao longo do século XX. Eu chamo a atenção em especial para o conselho que eu estudo, porque o conselho ele não existe estudos acerca dele. E também chama atenção para um outro trabalho que era necessário também de ser feito, do Serviço Florestal do Brasil. O Serviço Florestal do Brasil, que é criado em 1921, ele não tem estudos, e ele também é uma das instituições que passam, que atravessam esse século XX, desenvolvendo ações como, por exemplo, a Festa das Árvores. Então, tanto o serviço quanto o conselho levaram oradores oficiais. Era muito recorrente levar um orador oficial. E essas festas, elas tinham a centralidade no Rio de Janeiro por ser capital, embora outros estados também fizessem isso e até mesmo a convite do Conselho Florestal Federal, que enviava geralmente um telegrama ordenando para que o interventor local ou o governador local, né, ele fizesse essas festas. Então, alguns dos oradores importantes que estavam, de certo modo, num capital, tinha um capital intelectual muito, muito relevante e que participaram da Festa das Árvores, vale lembrar. Roquete Pinto, Anísio Teixeira, Pedro Calmon, o Gustavo Barroso, a Heloísa Alberto Torres, esses são alguns dos nomes que foram oradores oficiais durante essa fase. Mas, como o Felipe falou, eu chego a ter uma certa impressão, não somente dessa questão da necessidade de a gente pensar os estudos sobre as instituições florestais, mas eu também vejo a importância da gente pensar esse impacto da Festa das Árvores para além de São Paulo e do Rio. Porque, de fato, Rio e São Paulo concentram essas festas. Essas medidas eram muito pontuais e muito, digamos, centralizada principalmente na agência de alguns indivíduos, do que propriamente na agência oficial. É a partir dos anos 30 e, sobretudo, no final dos anos 20, com o Serviço Florestal, que começa a se ter um investimento por parte do Estado para essas instituições e para a festa em si. Então, eu fiquei com várias inquietações, várias dúvidas e vários questionamentos, que realmente foi muito interessante e instigante essa análise que você vem trazendo. Por exemplo, dessa importância da formação cívico-pedagógica dessas festas. Não tem... uma das coisas que eu fui observando é que não tem uma festa em que os discursos, os longos discursos que valorizam a educação, não seja um alicerce central dentro dessa festa. Essa festa ela tem uma base principalmente de formação para uma próxima geração. Era com a letra da lei, não bastava para eles, mas era preciso, antes de tudo, o livro, era preciso ensinar, né? Essa lógica do ensino era fundamental para esses intelectuais. E também, uma das outras coisas, também fazendo uma análise de discurso desse material, sobretudo dos oradores, que me chama muita atenção e que foi, inclusive, passado pelo Felipe durante essa análise, é a importância de uma literatura fúnebre nessas festas, que a gente sempre lembra da festa como aquele aspecto comemorativo,
digamos, feliz, né, do termo, mas esses discursos, eles por vezes falam do funesto, falam do calvário, dão uma dimensão um pouco, digamos assim, um pouco triste, para falar a verdade, de um certo pessimismo por parte desses intelectuais, se for pensar que as florestas estão sendo degradadas. É claro que ali também mora uma certa hipérbole desses assuntos, mas é algo interessante da gente observar que essas festas elas também traziam um teor funesto para o tema, né? E dessa noção de que tá tudo essas florestas estão todas perdidas, que é necessário restaurá-las, renová-las. Isso é uma tônica que vem permanecendo. Então, Felipe, muito obrigada por sua contribuição, Felipe. Eu acho que foram bastante adequadas as suas colocações, né? E ajudam a gente a refletir sobre esse momento que a gente está vivendo e sobre essas ações que precisam ser implementadas para trazer maior consciência sobre a questão de conservação ambiental, para aumentar a mobilização em prol desse nosso meio ambiente. Enfim, é bastante oportuna, bastante necessária as suas colocações. Eu gostaria de passar, então, para os nossos convidados, se eles têm alguma colocação a respeito do que o Felipe trouxe para nós. Eu vou comentar só alguns pontos, acho que do Conselho Florestal Federal, né? De fato, aqui a gente fala, acho que pouquíssimo dele, porque quando a gente fala num conselho aqui de São Paulo, sempre vem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, de 1983, processo de reabertura política em São Paulo, comandado aí, chefiado pelo nosso também conservacionista aqui de São Paulo, Zé Pedro de Oliveira Costa. Mas em 1935 foi fundado o Conselho Florestal do Estado de São Paulo, que talvez seja o primeiro órgão, a primeira instituição de participação para a gestão das florestas de São Paulo. A gente já tinha as câmaras municipais de agricultura, né? Mas esse especificamente, e ele teve uma atuação muito grande na criação de áreas protegidas aqui de São Paulo. Das primeiras reservas florestais, ele foi chefiado por Frederico Carlos Rene, teve participação de expertos da USP, né, da Sociedade de Agricultura, se não me engano, da Federação de Agricultura Brasileira. Então, ele teve uma participação muito ativa e é pouco falado. Então, faço as vozes aí do Felipe, que acho que a gente precisa estudar mais e compreender também parte dessa história. E aí um pouco do que ele falou, que o Serviço Florestal Federal organizava as festas das árvores, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, ó. Uma flâmula do Serviço Florestal Federal da década de 50, numa campanha de educação florestal, ao castor aqui, que foi utilizada em esse material de divulgação. Eu tenho um chaveirinho aqui também, que eu comprei em sebo, né, em Mercado Livre, que fala um pouco dessa atuação dessas instituições, né? Então, acho que sim, a gente precisa olhar um pouco para como funciona esse conselho, e tenho certeza que sua pesquisa vai ser fundamental aqui para a gente também compreender um pouco mais. São Paulo teve um conselho muito ativo, ele tinha reuniões praticamente mensais, essas atas das reuniões estão disponibilizadas, né, em garimpagem virtual, né? Você precisa achar aí onde está esse material, mas elas estão disponíveis. Nessa época surgem os Amigos da Flora Brasílica, a primeira ONG ambientalista aqui de São Paulo. Então tem alguma coisa bacana aí também para se olhar. Obrigado, Felipe, pela sua intervenção aí. Eu achei também no estante virtual, ó, um livro sobre o Serviço Florestal Federal, de 43 a 44. Então, estamos tentando recuperar um pouco desses elos que estão espalhados por aí. Eu espero que os dois, o Felipe e o Felipe, terminem logo a pesquisa, né? Que a gente fica com vontade de ler. Agora, é curioso ser um castor, né? Que é um animal exótico. Isso é interessante.
E quando você mostrou aquela poesia, logo no início, ali, aquela fala de uma criança, tem um trechinho lá que ele fala: eu quero ver a neve. Então, eu achei engraçado isso. Isso também vale a pena pensar, né? A gente tem só uma observação, quando a gente fala até de participação, que na cidade de Araras teve uma característica peculiar, que a Festa das Árvores acabou virando uma festa muito apropriada pela comunidade negra local, que é um dado histórico também passado até pela professora Cecília Machado, né, que ela é historiadora e museóloga, né, coordena o curso técnico de museologia. Isso é só para registrar como acho que em cada local, comunidade também, que a festa ganhou uma tradição, ela também acabou tendo as características locais, né? Araras tinha grandes irmandades, fazendas, né? Uma fazenda de um homem, filho de uma mulher escravizada, né? E o senhor, que ele foi livre, e ele, quando ele virou senhor, né, da fazenda, ele aboliu imediatamente o trabalho e ele acolhia e até comprava a alforria de outros escravos na região de Araras, né? Só agora, para finalizar, o Helder comentou que quando estudava na Engenharia Florestal em Viçosa, era o Dia da Árvore, na verdade, era um evento da semana toda, e muito envolvimento com a comunidade local também, não só dentro da universidade, né? Acho que é muito importante essa questão que o Felipe comentou dessa base para as próximas gerações. E teve alguns outros comentários aqui no chat também, né? O Rodrigo Vitor agradecendo os comentários dos convidados. E eu acho que é isso. Se por acaso falhou aí algum comentário, alguma pergunta, a gente sabe que essa conversa também poderia se estender, mas a gente tem que encerrar agora, né? E a gente segue pelo museu também. Quem quiser mandar outras perguntas através do Facebook, ao longo da semana, a gente encaminha para os convidados também. Acho que é isso. Basicamente, só agradecer aí o convite, né? Parabéns pela iniciativa. Não participei dos outros cafés virtuais, mas tenho olhado com muito interesse e muito bons olhos. Eu acho que muito incrível o que vocês estão fazendo. Nessa época de pandemia, é uma forma incrível de a gente trazer as questões ambientais e trazer cultura e informação para diversos tipos de pessoas, né? Então, muito parabéns mesmo pela iniciativa. Vou tentar acompanhar os outros cafés virtuais. Não sei, a agenda está pesada, mas na medida do possível vou tentar acompanhar. Então, basicamente isso. Parabenizar de novo o Felipe e o professor Janes pela brilhante exposição. Agradecer os elogios do Butti, e a gente está aqui à disposição para participar, para incentivar. Estamos todos juntos aí a proteção da natureza. Aí a gente é uma vocação, né? Muito mais do que um trabalho, é uma vocação, uma missão de vida. É assim que a gente encara nossa labuta aí do dia a dia, e tenho muito orgulho de ter participado e de conhecer vocês e ter em vocês verdadeiros parceiros para tudo que a gente está fazendo junto, e vamos ampliar ainda mais essas parcerias. Grande abraço, obrigado. Obrigada. Eduardo? Ele não está, Elaine. Bom, agradecemos então a presença, a participação de todos. Deixem agendado já para o café do dia 2 de julho, nós teremos a participação da Monja Coen em nosso café, então já divulguem a participação dela, se programem para assistir, acompanhem a programação semanal toda quinta-feira no site iflorestal.sp.gov.br, e também acompanhem as transmissões e a gravação no Facebook do Instituto Florestal e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Foi um grande prazer tomar esse café com vocês, e amanhã às 14 horas estamos aqui novamente. Os nossos convidados, Jânio Jorge, o Felipe, a Natália, que fez a mediação aqui junto, a nossa equipe, o Yuri, o Léo, a Leni, as meninas que trabalham nos convites, ao pessoal da secretaria que está nos ajudando com o suporte para a realização desse evento,
E a todos vocês que participaram de mais uma edição do nosso café, muito obrigado, uma boa noite, cuidem-se e amanhã estamos aqui de novo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau, Felipe. Obrigada. Tchau. Tchau, Fê. Valeu. Para quem ainda está ouvindo, amanhã tem o lançamento do livro do Baitello, daqui a pouquinho vai ter um webinar de Tirapina, e sábado a gente vai fazer a primeira vez a caminhada histórica remota e sem público. Vamos ver no que vai dar. Super, Tchau, gente. Natália. Tamo junto. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, Ivan. Eu não quis fazer. Eu tinha pergunta para fazer, mas eu ia delongar muito. Eu quero dizer que eu fico muito agradecido pela sua ajuda ontem e hoje, naquela questão nossa funcionando. Mas parabéns, vocês estão de parabéns, porque foi muito bonito, foi muito criativo, né? Esses pesquisadores falar sobre a história, que a gente tem muita história para contar. Um beijão para você. Oi, Ivan, obrigado também da sua presença sempre constante. João Dark também, sempre com a gente. Hoje eu estou num lugar muito bom. O meu problema é sinal de internet lá na estação experimental. É terrível. De 2 horas em diante eu não tenho mais sinal, né? Então me prejudica muito, né? Até para fazer levantamento. Mas eu venho aqui agora numa empresa e eles são meus amigos e eu fico aqui numa sala agora. Amanhã tem o do nosso amigo Baitello, eu vou estar presente, ok? Obrigada, Ivan. Até amanhã, então. Inter. Tchau. Inter. Tchau.